Olá, graça e paz, tudo bem? Espero que sim, se não tiver, tenha fé que vai melhorar em nome de Jesus. Bom, eu sou o pastor Fábio Batista, criador desse canal, tenho aqui vários conteúdos bíblicos e quero disponibilizar para você um texto da palavra de Deus, acompanhado de uma revelação bíblica, de uma mensagem, onde eu creio que Deus vai falar contigo. Também você pregador, você que gosta de estudar a Bíblia, examine esse texto, faça um bom uso para a sua vida espiritual. Deus abençoe. Vamos ao nosso texto. Você que tem Bíblia aí, quiser acompanhar, por gentileza, acompanhe. Eu quero estar lendo o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Tá? Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Vamos ler o texto da palavra de Deus. Eu quero ler aqui na Almeida Revista Atualizada, que diz assim o texto. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Quero me atentar a esta palavra, está consumado. Por que Jesus disse isso? Qual é o fundamento bíblico que a gente pode ter aqui referente a contexto dentro da palavra de Deus? E primeiro eu quero dizer que esta palavra, está consumado, quer dizer está concluído, está confirmado, missão completa. E é isto que Jesus está dizendo. Jesus está falando que ele completou a sua missão na terra. Ele está dizendo: executei aquilo que foi me dado. E isso a gente vai ver no próprio Evangelho de João, no capítulo 4, onde Jesus disse-lhe Jesus: a minha comida consiste-se em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus estava dizendo que ele não estava aqui neste mundo para fazer a sua vontade, mas a vontade de quem lhe enviou, do Deus vivo, Deus poderoso, assim chamado por ele, Pai. Então, ele está dizendo que está neste mundo para fazer a vontade do Pai. Também no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4, Jesus vai dizer: eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus está dizendo: eu glorificarei a Deus na terra, consumando. Lembra da palavra? Está consumado, ou seja, está concluído. Então Jesus está dizendo aqui: eu estou na terra para glorificar, para exaltar, para fazer aquilo que Deus está colocando em meu coração, aquilo que Deus está mandando eu fazer. E aí ele disse que na terra será consumado a obra, ou seja, ele vai executar esta missão. Então o Senhor Jesus Cristo, ele está concluindo aquilo que Deus colocou no seu coração. Atos capítulo 13, versículo 29, depois de cumprir tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando o madeiro, puseram-se em um túmulo. Após Jesus ter morrido na cruz, pegaram e levaram para um túmulo. E no livro de Atos está dizendo que se cumpriu tudo, ou seja, confirmando aquilo que Jesus disse: está consumado, foi cumprido a obra. E que obra é esta? E que cumprimento é este? De quem está falando? O livro do Atos está falando a respeito de Isaías 53, porque foi profetizado. Então ele está dizendo: cumpriu tudo aquilo que foi falado a respeito dele, ou seja, antes mesmo dele vir na terra, Isaías revelou no próprio livro de Isaías, capítulo 53, versículo 7, onde ele vai dizer: ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Como cordeiro de Deus, ele foi levado ao matadouro para cumprir o sacrifício vivo, aonde libertaria o homem do pecado. E o profeta Isaías está falando disso, do cumprimento do Senhor Jesus Cristo em executar a missão como um cordeiro de Deus. Ele disse que ele não abriu a boca. Realmente o Senhor não abriu a boca. Simplesmente ele exclama esta palavra dizendo: está consumado, mas não é abrir a boca para reclamar, mas sim para glorificar, como diz o livro de João, capítulo 17, que ele glorificaria. Então ele estava glorificando a Deus,
dizendo: eu consegui, eu venci, eu executei aquilo que foi me dado, porque o propósito era esse: Jesus ir para a cruz e morrer como um cordeiro. Assim está escrito no livro de Isaías. Se não acontecesse isso, aí não estaria concluindo a obra. Mas ao ser levado ao matadouro, como diz o texto, estava sendo cumprido toda a profecia bíblica. Estava se cumprindo a promessa de Deus para o povo aqui na terra. E Jesus, ele gritou bem alto, dizendo: está consumado. Ou seja, esse é um grito de vitória, este é um brado de vitória. Ele estava falando que venceu a morte, ele estava entregando o seu espírito, assim como disse, que após este brado, ele veio a óbito, mas ele não estava ali murmurando, mas sim estava dizendo: cumpri tudo aquilo que foi colocado e eu venci a morte. É um grito de quem chega no final da largada, é um grito de quem conclui a prova e diz: eu venci, eu ganhei. Jesus estava dizendo isso, e após ele diz: entrego o meu espírito em tuas mãos. E aí Jesus Cristo vem à morte, mas ele não perdeu, ele venceu. Apocalipse 1:18 diz assim: aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo, ou seja, venci pelo século dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Jesus, ele venceu a morte, ele não perdeu para a morte. Apocalipse 2:24, ele diz assim, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os agrilhões da morte, porque não era possível que fosse ele retido por ela. Ou seja, o Senhor quebrou, ele rompeu, ele venceu a morte, assim diz o texto. E aí Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15:55, onde ele diz: onde está, ó morte? Ou seja, cadê você? Você não venceu o Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo diz: onde está, ó morte? Cadê você? Ele faz uma pergunta e aí ele diz: a tua vitória, onde está, ó morte? O teu aguilhão, onde está? Como que foi que você conseguiu? Você não conseguiu vencer. Aí ele disse: Jesus foi morto para libertar o homem do pecado. Ou seja, ele estava dizendo: o salário do pecado é a morte espiritual, mas o Senhor Jesus Cristo, ele morreu fisicamente para dar vida espiritual a todo que é aquele que nele crê. Então, esse está consumado é o brado de vitória, é o brado de libertação, é o brado dizendo à humanidade que crer em mim estará livre, estará liberta do seu pecado. Jesus estava cumprindo a missão para libertar todos e toda a humanidade. O Senhor, sem exceção, estava ali concluindo a sua missão para libertar todas as pessoas. João 1:29, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, está escrito que João Batista pregava dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por que cordeiro? Porque cordeiro era usado para o sacrifício. E Jesus, ele ia para o sacrifício, para a morte de cruz, para consumar essa missão, esse sacrifício, essa oferta. Então, por isso que ele estava dizendo. E a gente pode encontrar isso no Antigo Testamento, prática sendo colocado por Deus através de Moisés, onde Deus revela Moisés, Números 28:8, Deus diz a Moisés que ofereceria um cordeiro, em sacrifício para tirar o pecado das pessoas. E interessante é que este sacrifício ele era feito 2 vezes ao dia, uma pela manhã e outra pela tarde. E segundo alguns historiadores, era por volta das 15 horas, mais ou menos a hora que Jesus vem a óbito, a hora que Jesus dá o brado de vitória. Olha que coisa interessante. E isso está na Bíblia. Você vai ver, vai encontrar, por exemplo, Daniel capítulo 9, versículo 21, Daniel disse que a hora do sacrifício da tarde era a hora que ele estava ali buscando a Deus. Também a gente vai encontrar Esdra falando sobre o sacrifício da tarde, Esdra capítulo 9, versículo 5. A gente vai encontrar várias referências onde o sacrifício, tanto feito pela manhã e quanto pela tarde. E o que eu observo é que exatamente até a hora se cumpriu. O sacrifício da manhã foi quando Jesus foi levado ao matadouro.
E o sacrifício da tarde foi quando foi consumado, foi quando ele veio à morte para tornar-se vivo, sendo ressuscitado e assim dando o direito a todos, a liberdade, a todos de ser salvo. O Senhor Jesus Cristo, ele veio para salvar e ele cumpriu a lei para que eu e você não precisasse mais cumprir. Mateus capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus, ele cumpriu a lei. E ele veio para cumprir a lei. E ele cumpriu esta lei de Deus, esta missão, dizendo, está consumado. Creia no Senhor Jesus Cristo. Entregue sua vida a Ele, pois o Senhor morreu por mim e por você. Que Deus abençoe. Caso você queira as referências, o esboço, vou estar disponibilizando aí abaixo no vídeo. Deus abençoe. Fique na paz.